Glória a Deus. O verso 8 e o 9. Amém? Todos já sabem? Diz assim a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Sucedeu também que certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que reteve para comer. Todas as vezes que ele passava por ali, ele lhe pedia para comer. E ela disse a seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O verso 10 diz assim: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro, ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há que ser que quando ele vier a nós, se recolha ali. Poder sentar em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Deus, ele é fiel, irmão. Deus, ele é fiel em nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Crislã, louvado o nome do Senhor. A gente está fazendo uma campanha ali no Tinguá, 7 domingos, amanhã termina a nossa campanha, e Deus, ele tem abençoado. Ali tem um tanque ali que é uma cachoeira, então aquela cachoeira cai bastante água. E teve uma amiga minha que ela tem um filho chamado Caleb, ele estava com o corpo todo com coceira e com muita assadura no corpo dele. E eu falei para ela: vou trazer uma garrafa d'água, você dá um banho nessa criança com essa água, louvado o nome do Senhor, e pode ter certeza que Deus vai curar essa criança. E ela fez o que eu mandei, louvado o nome do Senhor. Ela deu um banho naquela criança. Quando passou 2 dias, aquela criança estava sarada para a glória e honra do Senhor. Porque Deus, ele tem uma forma de trabalhar, irmão. Se você pode fazer algo para agradar a Deus, faça. Se não der para tu fazer, louvado no Senhor, tem alguém que possa fazer por você, louvado. Porque tem pessoas que têm dificuldade de subir monte, tem pessoas que têm dificuldade de chegar aqui na casa do Senhor, louvado o nome do Senhor. E eu vejo aqui nessa passagem uma coisa interessante dessa mulher, que essa mulher, quando ela vê o profeta Eliseu, que Eliseu, naquela época, ele representava Deus na terra, louvado o nome do Senhor. Todos que queriam alguma consulta ou falar alguma coisa ou perguntar algo, chamava Eliseu. A gente vê que quando Eliseu passa na casa dessa mulher, louvado no Senhor, essa mulher olha para ele e vê que ele era um santo homem de Deus, louvado no Senhor. Que Eliseu, ele tinha costume de almoçar na casa daquela mulher quando ele passava pelaquela cidade. E aquela mulher, de tanto ela admirar Eliseu, ela faz um quarto onde Eliseu poderia passar e descansar naquele lugar. E a gente vê que Eliseu queria fazer algo para agradar aquela mulher, louvado ao nome do Senhor. E ele mandou chamar Geazi e falou para Geazi: Geazi, manda chamar a mulher sunamita, que eu quero perguntar a ela o que ela está precisando, louvado no nome do Senhor. Mas aquela mulher, ela tinha uma situação boa, aquela mulher era rica, louvado no Senhor. Aquela mulher, ela tinha até uma vida boa ali no meio do povo dela. E quando o profeta Eliseu pergunta a ela se ela precisava de alguma coisa, se ele poderia falar com o rei ou falar com alguém, louvado no Senhor, para poder ajudar ela em algo, e ela falou que ela vivia bem no meio do povo dela. E eu aprendo alguma coisa aqui, pastor Crislã. Se ela falou que vivia bem no meio do povo dela, porque era uma pessoa boa, louvado no Senhor, era uma pessoa que vivia de sinceridade aonde ela morava, louvado no nome do Senhor. O Crislã falou uma coisa aqui interessante, irmão. Muitas pessoas é uma coisa dentro de casa e na rua é outra. Na igreja é uma coisa e na rua é outra, louvado o Senhor. A gente deve estudar testemunho, tanto dentro da nossa casa, como na rua, como na igreja, louvado no nome do Senhor. A gente não pode ter 2 aparências, louvado no Senhor. Mas tem pessoas que têm 2 aparências. Ela é uma coisa na igreja e na rua ela é outra coisa, louvado o nome do Senhor. Mas essa mulher não, essa mulher tanto dentro de casa como na rua, ela era a mesma pessoa, que ela era querida, louvado
louvado no Senhor. Então Eliseu manda perguntar a Geazi. Geazi era daqueles crentes que quando chega na casa dos outros repara tudo, louvado no Senhor. E a primeira coisa que ele repara é que aquela mulher não tinha filho, louvado no Senhor, porque nós sabemos quando tem criança dentro de casa é uma alegria, no mesmo tempo é muita bagunça, louvado no nome do Senhor. Quando eu vejo essa criança andando de um lado por outro, eu me lembro dos meus filhos quando eu estava pequeno, louvado no Senhor. Eu também me lembro dos meus netos, louvado no Senhor, quando eu estava pequeno, louvado no Senhor. Quando chegava na minha casa eles faziam uma bagunça tremenda. E você vê que quando o Geazi ele chega na casa daquela mulher, ele vê tudo normal e vê que aquela mulher não tem filho. E quando o Eliseu fala que aquela mulher teria um filho, ela fala assim para Eliseu: Eliseu, não brinca com o meu coração, porque Deus sabia que a vontade daquela mulher era ter um filho, louvado é o nome do Senhor. E a gente vê que ela, quando ela recebe essa promessa de Eliseu, e quando passa um determinado tempo ela ganha aquela criança, e chega um dia aquela criança sai com o pai para o campo para trabalhar, e aquela criança começa a sentir uma forte dor de cabeça e começa a passar mal, e a Bíblia fala que aquela criança vai para a escola da mãe, louvado no Senhor, e quando chega meio-dia, aquela criança ela desce a sepultura, e aquela mulher pega aquela criança, bota no quarto de Eliseu e deixa no quarto de Eliseu, e ela vai a caminho atrás de Eliseu. E a Bíblia fala que quando Eliseu vê aquela mulher de longe vindo, manda Geazi perguntar a ela o que estava acontecendo, e ela falou para ele: vai tudo bem, louvado é o nome do Senhor. Sabe qual é o problema das pessoas hoje em dia? Ela fala a vida dela para todo mundo, mas não fala para Deus. Você conta a tua vida para todo mundo, mas você não tem coragem de se ajoelhar e contar só para aquele que tem poder de fazer o sobrenatural na tua vida. Aquela mulher foi uma mulher muito inteligente, louvado no Senhor. E eu vejo também alguns versículos da Bíblia que a gente vê que aquela mulher que tinha 12 anos de fluxo de sangue, aquela mulher, ela tentou de todas as formas ser curada, louvado no Senhor. Ela gastou todos os seus haveres, todas as suas fazendas, ela viu que não tinha mais jeito na vida dela, mas ela ouviu falar que Jesus de Nazaré curava, louvado no Senhor. E aquela mulher sem força alguma, aquela mulher sai no meio da multidão, irmão. Quero te dizer algo nessa manhã: não vai ser multidão que vai te atrapalhar de você chegar no teu propósito, vai ser multidão que vai te atrapalhar naquilo que Deus determinou na tua vida, na tua casa, nessa manhã, pelo poder do Espírito Santo. Porque quando tu termina alguma coisa, tu pode ter certeza que Deus vai fazer algo na tua vida. E aquela mulher determinou de encontrar Jesus Cristo para ser curada. A Bíblia fala que aquela mulher, ela se prostrou, tocou somente na orla de Jesus e ela foi curada, louvado no Senhor. No livro de Jó, no capítulo 22, no versículo, se não me engano, 29, diz assim: determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme e a luz vai brilhar no teu caminho. Continua firme, continua sempre constante na presença de Deus, porque a vitória vai ser tua pelo poder do nome de Jesus Cristo, louvado no Senhor. Aleluia. E o pastor Fernando falou uma coisa interessante: a gente começamos algo e não terminamos, e Deus ele não se agrada disso. Você vê que aquela mulher ela determinou de ir atrás de Eliseu, e Eliseu, quando vê aquela mulher, você vê que nem tudo Deus revela. Nem tudo Deus revela. Tem coisa que você tem que falar. Eu costumo falar que na minha igreja lá tem um povo que vai atrás de revelação. Tem um povo que vai atrás de revelação. A melhor revelação está aqui, ó. A palavra. No livro de Hebreus 4, 12 diz assim que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra na junta, medula, e ela é apta para discernir a intenção e o propósito do coração. A palavra de Deus ainda está viva no teu coração, a palavra de Deus ainda é viva dentro de você, louvado no Senhor. É a palavra de Deus que transforma e muda a mulher e o homem de Deus. A gente vê aqui que essa mulher, mesmo Geazi pegando o cajado de Eliseu, vai lá, toca na criança, a criança não ressuscita. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem coisa que é para mim e para você fazer, não é para o próximo, mas sim para mim e para você fazer, louvado o nome do Senhor. A gente vê que quando Eliseu manda ele lá, que ele volta e não resolveu nada, Eliseu teve que fazer aquilo que ele prometeu àquela mulher, porque aquela mulher não pediu nada a Eliseu, foi Eliseu que falou para ela: você vai ter um filho, e aquela
doença morre. Vou falar algo para você nessa manhã. Se Deus prometeu alguma coisa, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Porque Ele é homem para que minta, nem filho homem para que se arrependa. Se Ele diria, Ele não cumpriria. Então acredita, confia no Senhor, porque Ele prometeu, Ele vai fazer. Mesmo que está morto, se ouvir a voz do Senhor, vai ter que ressuscitar. Eu não sei se é o teu sonho, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que nessa manhã Deus está ressuscitando algo dentro da tua vida. Aleluia! A gente vê Lázaro, amigo de Jesus. Jesus, quando saía de uma cidade, passava pela cidade onde Lázaro morava, e Marta e Maria, a gente via que ele gostava de estar na casa de Marta e Maria. Mas a Bíblia fala que quando Lázaro morre, Jesus demora ainda 4 dias para poder chegar ali na casa de Lázaro. Mas Jesus não era amigo de Lázaro, era. Mas Jesus só faz quando Ele quer fazer. Nem na minha vontade, nem na tua vontade, mas sim na vontade dEle. Nós só temos que esperar e confiar e crer que Ele vai fazer. Aleluia! Hoje em dia tem uma mania feia, as pessoas querem botar Jesus na parede e obrigar Jesus a fazer alguma coisa. A gente tem a obrigação de adorar e bendizer o nome dEle. E o que Ele tem que fazer, Ele vai fazer na minha e na tua vida. No livro de Isaías 64:4 diz assim: nunca viu e nem se ouviu um Deus que trabalha para todo aquele que nele espera. Tem que esperar somente no Senhor. Aleluia! Tem que esperar no Senhor, é Ele que vai te dar vitória nessa manhã. Se você chegou até aqui, pode ter certeza que tem algo de Deus para acontecer na minha e na tua vida. E está acontecendo. Deus, Ele move o céu e a terra para fazer algo na minha e na tua vida. Se for preciso, Ele para a tempestade. Se for preciso, Ele para o céu e para a lua para te dar vitória. Porque Deus, Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu e te prometeu. Ele é fiel e verdadeiro. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus, aleluia. A gente vê que essa mulher, ela vai de encontro a Eliseu, e Eliseu vai lá resolver o problema. E quando Eliseu chega, você vê que ela não contou nem para o marido perguntou: por que tu vai atrás de Eliseu? Isso não é dia de sábado, nem dia de lua nova. E ela falou que assim, ela falou que eu estou indo e vou voltar. Eu quero dizer para você nessa manhã: você está vindo aqui e vai voltar para a tua casa, e você vai receber a tua vitória, porque Deus é verdadeiro para cumprir aquilo que Ele determinou na minha e na tua vida. Aquela mulher teve certeza que ia lá, mas ia voltar com a vitória dela, porque ela sabia que Eliseu era homem de Deus. E a Bíblia fala que Eliseu, ele chega ali na casa daquela mulher, ele sobe para o quarto dele, louvado o nome do Senhor, e quando chega naquele quarto, ele pega, começa a orar. Ele vê que a oração não tem jeito, então ele deita sobre aquela criança e começa a clamar, louvado do Senhor, e aquela criança ressuscita para a glória e honra do Senhor. Quem faz milagre na minha e na tua vida é Deus, louvado do Senhor. Eu não sei se você está precisando de uma vitória no seu casamento, eu não sei se você está precisando de uma porta de emprego, mas nessa manhã tem algo de Deus para a minha e para a tua vida, porque tu saiu da tua casa para estar aqui nessa manhã. Tu pode ter certeza que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na minha e na tua vida, porque nós não servimos um Deus ingrato, nós servimos um Deus que é poderoso. Ele falou assim no livro de Mateus: será que quando você me pedir, um filho pede um ovo ao pai, o pai vai dar uma serpente? O filho pede um peixe, o pai vai dar um escorpião? Não. Se você que sou mal, você deseja o melhor, imagine eu que sou o Todo-Poderoso. Então nessa manhã tem algo forte de Deus para a minha e para a tua vida. Aquilo que estava morto vai ter que ressuscitar hoje, pelo poder do nome da palavra, que é Jesus Cristo, o Nazareno, aleluia. E aquela mulher viu que verdadeiramente Eliseu era o profeta de Deus. A gente vê também Elias chega na casa da viúva. Depois, quando ele sai de Querite, ele vai para a casa da viúva, que Deus ordena uma viúva alimentar ele. E o interessante é que a gente for ver na Bíblia, a viúva era uma pessoa que mais passava necessidade, porque hoje em dia a viúva tem um benefício, louvado no Senhor. Sendo viúva, às vezes o marido morre e deixa algo para a viúva. Naquela época, quando o marido morria, a viúva não tinha direito a nada, louvado no Senhor. E a Bíblia fala que quando Elias chega naquela casa daquela mulher,
e pede para aquela mulher trazer água e um bocado de pão. Aquela mulher fala que só tinha um pouco de graveto e um pouquinho de farinha e um pouco de azeite, e ia comer e ia esperar a morte chegar. Louvado no Senhor. Sabe o que é o nosso problema, irmão? Que a gente não acreditamos no poder de Deus. Quando você pega graveto, o graveto é coisa que acaba rápido. Você tem que pegar lenha, porque lenha dura mais do que graveto. Que nessa manhã, o que você vem buscar nessa manhã venha durar muito mais do que você está pedindo. Porque no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder dele que opera em nós. Eu não sei o que está pensando essa manhã. O que você está pensando, você vai ganhar em dobro. Louvado o Senhor. No que você está pensando, porque ele é fiel e poderoso para cumprir aquilo que ele determinou na minha e na tua vida nessa manhã. E a gente vê que aquela mulher, quando ela traz o alimento para Elias, louvado o Senhor, Elias lança uma palavra sobre a vida dela. Fala: mulher, a farinha da panela e nem o azeite da botija vai acabar enquanto que não chegar chuva. Louvado no Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã, Deus está preparando algo novo para a tua vida, e você vai ver acontecer. Louvado o Senhor. Não vai durar um dia, não vai durar 2 dias. Tem coisa que é validade, mas tem coisa que é eterno. Então tu vem buscar o que é eterno nessa manhã, porque tem coisa que tem validade. Louvado no Senhor. O que Elias falou para aquela mulher tinha validade de acabar, mas o que Deus fala para mim e para você nessa manhã é eterno para mim e para a tua vida. É eterno para mim e para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Para me terminar, louvado no Senhor, essa mulher chegou uma época que ela teve que precisar do rei e do comandante. Por quê? Houve 7 anos de fome em Israel. Esses 7 anos de fome, essa mulher teve que sair da cidade dela para ir para outra cidade. E quando ela voltou da cidade que ela estava para a cidade dela, ela queria pegar tudo que ela tinha perdido, a fazenda dela, louvado do Senhor. Ela queria tomar posse de tudo aquilo que ela tinha perdido. E Deus falou no meu coração: tudo aquilo que você perdeu, nessa manhã Deus está te dando posse. Você crê nisso? Tudo aquilo que você perdeu, pode acreditar, pode confiar. Deus, Ele está te devolvendo para a glória e honra do nome do Senhor. E tudo que aquela mulher perdeu, Deus devolveu, assim como devolveu para Jó em dobro. Eu não sei o que você perdeu nessa manhã, mas pode ter certeza que Deus vai te dar em dobro, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmão, para a gente fazer uma oração? Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração em nome de Jesus?